Via Justiça de hoje é sobre o direito do consumidor nesta época de pandemia, os cuidados com as fraudes pela internet. Nossos convidados, a juíza Cristiana Gualberto Ribeiro, do Juizado Especial de Vespasiano, e o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marcelo Barbosa. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Cristiana, na visão da senhora, como as relações de consumo foram afetadas nessa época? Carlos, esse é um momento, eu acho, histórico para a gente em relação ao direito do consumidor, porque nós vamos ter implicações que remontam aos períodos da Primeira Guerra Mundial, quando a gente teve que começar as teorias de revisão dos contratos. As mudanças foram muito drásticas e a gente vai ter muita discussão pela frente. Doutor Marcelo, as mudanças legislativas mexeram muito com os princípios do direito comercial? Pois é, uma pergunta muito boa, né? Nós estamos acostumados aí já há 30 anos, porque esse ano faz 30 anos o Código de Defesa do Consumidor, com essa legislação aí concreta, efetiva, e tivemos aí algumas legislações, principalmente via medida provisória, que mudaram um pouco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que tange aos direitos dele, ao reembolso daquilo que ele pagou e, em razão da pandemia, ele não pôde usufruir, como, por exemplo, uma viagem. Então, essa situação aí colocou o Código de Defesa do Consumidor em segundo plano, nesse tópico, mas nós não podemos esquecer jamais, e isso eu tenho certeza que o Judiciário também não esquecerá, que ele, consumidor, apesar do fornecedor também estar sofrendo muito com a pandemia, ele, o consumidor, é o vulnerável, ele é que é o hipossuficiente. Mas, doutora Cristiana, houve um equilíbrio com essas medidas legislativas recentes? Houve um equilíbrio do produtor, do fornecedor e do consumidor? A leitura que eu fiz dessas mudanças legislativas foi uma tentativa dos nossos legisladores de buscarem um equilíbrio nessas relações contratuais diante dos impactos que a pandemia causou nesses contratos. A gente pode vivenciar as situações, por exemplo, como o doutor Marcelo falou, das pessoas que não puderam realizar as viagens. A realidade que nos tem chegado em processos é que as companhias aéreas elas também sofreram muito com essa pandemia, porque muitos voos foram cancelados e não em virtude de culpa ou responsabilidade das companhias, elas simplesmente não estão podendo realizar os voos. Então, para eles também, houve um grande impacto negativo em relação ao contrato, né? E eles também estão com dificuldade para poder realizar, por exemplo, um desembolso integral de uma só parcela. Então, a mudança legislativa veio para possibilitar o retorno, eu acho, nesses casos, da autonomia das partes, né? Eles possibilitaram que as partes discutam como que vai ser feito esse desembolso. E aí chega a um denominador comum que seja bom tanto para o consumidor quanto para a companhia aérea, por exemplo. O que o senhor diz do decreto governamental, doutor Marcelo? Está regulando? Nós temos especificamente, no caso do comércio eletrônico, né, nós temos um decreto governamental que é o tema da nossa conversa. Só lembrando, a doutora Cristiana colocou um ponto muito importante, que as medidas provisórias que cuidaram desse assunto, mais especificamente a 925 e a 948, permitem, no bojo da legislação, o acordo entre as partes. Então, isso é muito importante. O direito ao crédito, a uma remarcação, mas também há um acordo entre as partes. E, em última instância, a situação do reembolso. Especificamente, nós temos aí com relação ao comércio eletrônico, não há uma medida provisória específica, a não ser no caso das compras das passagens aéreas e as compras de shows, de ingressos, de espetáculos, de pacotes turísticos que foram feitos nesse momento de pandemia. Então, para eles, vai se aplicar, obviamente, a medida provisória 948. Só que nós temos, no comércio eletrônico, Carlos, um decreto federal, desde 2013,
que é o 7962. E esse decreto é muito pouco conhecido da população e ele cuida exatamente dessa situação de permitir ao consumidor segurança na contratação eletrônica. Então, o fornecedor ele é obrigado a colocar mecanismos de segurança para, por exemplo, a forma de pagamento, para, por exemplo, o tráfego de dados do consumidor, para que aqueles dados que sejam colocados ali tenham segurança no seu tráfego, informações sobre o fornecedor, que antes não tinha. Então, hoje, os sítios eletrônicos são obrigados a informar tudo sobre o fornecedor, e não só quem está vendendo, mas também quem está anunciando, que é o chamado sítio eletrônico. Hoje, muitas pessoas vendem pela internet. Então, esse decreto, ele trata muito desse assunto, desses cuidados, desses direitos do consumidor, a que ele tenha garantia de segurança, a que ele tenha a garantia do exercício do direito de desistência. Agora, nós estamos falando de comércio eletrônico legal, seguro. Quando se trata da picaretagem, das fraudes, aí nenhum decreto vai conseguir cobrir. Passa a ser um caso de polícia, por isso tão importante as cautelas do consumidor. Doutora Cristiane, quais seriam essas fraudes que estão sendo vistas nesse momento, observadas? Na minha experiência, o que eu tenho recebido, a mais comum que tem sido é o problema de pagamento do boleto. Na hora que é feito o pagamento do boleto, aquele pagamento, o boleto vem escrito como se fosse pagando para o fornecedor com quem o consumidor contratou. Mas na transação eletrônica, o dinheiro cai em outra conta. E aí, passa-se um tempo, o consumidor ele é surpreendido com uma cobrança pelo fornecedor. E aí, quando ele vai atrás da informação, ele vê que, embora ele tenha pago de boa fé, acreditando que estava fazendo um pagamento para quem ele devia, aquele pagamento foi desviado para outra conta. Eu acho que o doutor Marcelo deve estar recebendo isso também. Pois é. Essa informação que a senhora passou é muito importante, porque uma das principais dicas que nós damos para os consumidores que vão comprar pela internet é evitar aqueles sites que só oferecem como forma de pagamento o boleto bancário. Porque, normalmente, as empresas vendem pelo cartão de crédito. Então, se só existir o boleto bancário, é um indício fortíssimo da possibilidade de golpe contra o consumidor. Ele imprime esse boleto, ele paga. Muitas vezes o boleto está endereçado a uma pessoa física, numa conta onde nós não sabemos onde é, e aí realmente, de novo, passa a ser um caso de polícia. O consumidor tem que fazer uma queixa na delegacia, tem que levar as informações sobre o site e, principalmente, esse comprovante do depósito para que a polícia, através do seu processo investigatório, consiga descobrir qual que é a conta destinatário, o banco destinatário, a conta destinatária desse valor, para tentar, através da investigação, ir atrás dos estelionatários, doutora. É exatamente isso. Tomar cuidado quando a forma de pagamento for apenas o boleto bancário. Mas, por exemplo, doutor Marcelo, pegando isso que o senhor está falando aí, a pessoa é vítima nesse momento, nessa situação que o senhor colocou, mas não está tendo atendimento presencial. Por exemplo, o PROCON não está atendendo presencial? O PROCON Assembleia, acredito que muitos PROCONs do país não estejam tendo atendimento presencial e sim pela internet. Então, nesse caso específico, que o consumidor, nesse momento, foi vítima de uma situação dessa, qual que é a primeira providência dele? É a delegacia de polícia. Ele pode procurar qualquer delegacia de polícia, fazer a sua ocorrência, ele tem que levar, como eu disse, todos os dados, o endereço eletrônico daquela empresa com quem ele fez a transação pela internet, o recibo de depósito, todas as informações, mensagens de WhatsApp, enfim, para que a polícia possa iniciar o processo de apuração no âmbito da Polícia Civil. Agora, na parte da indenização, ou seja, eu quero o meu dinheiro de volta, nós temos aí realmente, ele vai ter que aguardar a reabertura dos PROCONs ou procurar o Poder Judiciário. E aí vai aquela pergunta que eu ia fazer para a doutora Cristiana no final, como está o atendimento dos juizados especiais para essas questões. Ele considera essa questão, nesse momento, uma urgência para o consumidor, ou o consumidor, de fato, vai ter que esperar. Ou seja, no momento do ajuizamento de uma ação,
no momento de uma reclamação administrativa no PROCON, nesse momento, acredito, ele vai ter que esperar um pouco, embora a parte penal já possa começar, porque ele tentou falar com a empresa, não conseguiu, aquele telefone não é o telefone verdadeiro, a empresa não atende mais, então ele vai ter que esperar para essas providências, fora a Polícia Civil. Doutora Cristiana, a pergunta do doutor Marcelo, como está funcionando o juizado especial nesses casos do consumidor? O doutor Marcelo, nós temos atuado da seguinte forma, em virtude aí das determinações de maior isolamento social, né, nós temos procurado ao máximo fazer a prestação do serviço jurisdicional sem o deslocamento das pessoas. Então, assim, eu tenho recebido, assim, alguns pedidos, inclusive atermados, porque quando é com advogado, fica um pouco mais simples, né, porque ele contrata o advogado ele já consegue entrar no PJE e fazer a distribuição dessa ação, que já vem concluído para a gente já decide rapidamente. Agora, em relação aos pedidos em que a parte ela está atuando provida de advogado, nós estamos com os telefones disponíveis, aí a pessoa tem ligado, em algumas situações a gente marca o horário para que a pessoa se dirija ao juizado, já com a documentação, a gente tenta por telefone a fazer uma orientação ao máximo de toda a documentação para que a gente possa fazer a distribuição da ação lá. Isso eu recebi já durante esse período algumas situações, em especial casos de medicamentos. Eu particularmente acho que situações como essa que nós colocamos aqui, doutora, ele deve esperar o judiciário reabrir normalmente, porque a dificuldade que o judiciário vai ter, nós estamos trabalhando com criminosos. Nós vamos citar onde? O endereço é incerto, não sabido, ninguém talvez vai... talvez até esperar algum avanço nesse inquérito na parte que vai ser da aberto. delegacia. Sem dúvida nenhuma, concordo com a senhora plenamente. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Via Justiça e o direito do consumidor nesta época de pandemia, os cuidados com as fraudes pela internet. Participando do programa, a juíza Cristiana Gualberto Ribeiro, do Juizado Especial de Vespasiano, e o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marcelo Barbosa. Doutora Cristiana, só para entender melhor aquela última fala no bloco anterior, quer dizer que o judiciário só atende casos de urgência pessoalmente, não é isso? Isso. O que acontece é o seguinte, no sistema dos juizados, eu vou só voltar um pouquinho atrás, as partes, né, elas podem comparecer e iniciar um processo sem que elas estejam assistidas por nenhum advogado. Então, nessa situação, a gente precisa do atendimento pessoal, a gente tem que receber a pessoa para receber dela toda a documentação para iniciar o processo dela. Nesse período da pandemia, como a gente não pode negar o atendimento, em especial em situações de risco à saúde, à integridade física das pessoas, nós temos buscado um atendimento presencial apenas para os casos de urgência. Mas quais seriam esses casos de urgência? Nós temos o telefone, a pessoa faz uma ligação e a gente faz o que a gente chama de um filtro, para realmente observar se há uma urgência ou não. Então, por exemplo, nesse período eu já recebi alguns pedidos de medicamento. A pessoa ela é atendida pela rede do SUS, ela vai ao médico e recebe a indicação de um determinado medicamento. Na hora que ela se dirige para poder retirar aquele medicamento, ela recebe a informação de que ele não está disponível no município. E aí a pessoa precisa, então, acionar o judiciário, porque é necessário aquele remédio e, se ela não tiver, ela corre risco de vida e ela não tem dinheiro para comprar. É uma situação de urgência, a gente tem que analisar caso a caso. Tem uma situação, inclusive, de urgência muito comum no nosso entendimento, doutora, é a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Sim. Muitas vezes ele precisa do acesso ao crédito e a inclusão foi indevida. Essa situação eu tenho recebido muitas demandas, doutor Marcelo, por ações ajuizadas por advogado. Mas aí a gente bate num ponto. Atualmente, nós temos a plataforma consumidor.gov e ela tem solucionado de maneira muito efetiva e rápida essas demandas.
Então, o que eu percebo é que, às vezes, os advogados, ou a própria parte, ao invés de tentar via consumidor.gov uma solução para essa inclusão que ela entende indevida, ela já vai direto ao judiciário. E muitas das vezes a gente tem entendido nessa situação que perde Sim. a urgência para fins de liminar. Mas aí já é uma questão mais... Não, sem dúvida. Se a plataforma consumidor.gov está tendo uma efetividade de solucionar isso, não tem a menor dúvida que nós não vamos onerar o Estado para atender uma situação dessa. Eu falo assim, essa pandemia, ela veio, se ela trouxe muitas coisas ruins, eu acho que ela veio também para mudar alguns paradigmas. Então, uma das coisas que eu senti era o seguinte, logo que a gente começou a utilização dessa plataforma, eu não podia, lá eu recebo muitas demandas relacionadas às concessionárias de energia e de água. Elas não estavam na plataforma. Com o início da pandemia, elas aderiram à plataforma. Então, com isso, os consumidores têm conseguido uma melhor forma de resolução dos conflitos de uma forma rápida e efetiva. E sem onerar o Estado. Exatamente. Eu queria entender, doutora Cristiana, como que é essa plataforma? O que é possível através dela? É feita uma mediação na plataforma, é isso? É uma espécie de mediação. A parte, né, o consumidor que está tendo algum problema com algum fornecedor de serviços, né, ou de compra e venda, enfim, ele vai na plataforma www.consumidor.gov e ele olha lá se a empresa contra a qual ele quer reclamar, ela está presente na plataforma. Então, vamos supor, hoje em dia, né, uma das grandes procuradas tem sido companhias aéreas. Então, você entra, suponhamos, vou dar um exemplo, eu quero cancelar uma passagem pelo telefone da companhia, eu não estou conseguindo. Você pode entrar lá, relata os seus problemas, pode juntar os documentos e aí o consumidor.gov entra em contato com a companhia, dá um prazo para a resposta da companhia, a companhia responde e às vezes até como uma solução da maneira como o consumidor queria. A plataforma ainda é útil que a gente consegue ver os índices de acordo, os índices de atendimento às respostas. O doutor Marcelo faz uso também no PROCON? Sim, é muito bom. A gente está tentando incentivar cada vez mais para que o consumidor não precise se deslocar da sua casa, do seu trabalho, ele consegue acessar a plataforma e a própria Senacom, doutora Cristiana, está com a portaria número 15, incentivando a que várias empresas entrem na plataforma. Exatamente. Porque as pequenas empresas não estão ainda. As lojas de Vespasiano não estão na plataforma, não está. como algumas de Belo Horizonte. Incentivar que todas entrem no futuro próximo. Doutor Marcelo, vamos partir para as dicas nas compras pela internet para evitar as fraudes? Pois é, cara, isso é muito importante. A primeira delas é que a gente não deve acessar esses links que são encaminhados para nós através dos nossos e-mails, dos nossos celulares, das nossas redes sociais. Isso é um perigo enorme. Então, se o consumidor quiser, ele é que vai digitar o endereço oficial da empresa e acessar a página oficial. Para se ter uma ideia, quando você clica nesses links que são enviados por esses meios que eu falei, as páginas são idênticas às páginas verdadeiras de determinadas empresas. Pequenos detalhezinhos lá no endereço, uma letra diferente, entra numa página idêntica, você está crente que está naquela página oficial e ali você faz a contratação. Então, não clique links que chegam para você. Outra observação, os links oficiais, eles iniciam com aquelas 5 letrinhas famosas, HTTPS, 2 . Se não tiver isso, já desconfie. Isso é um controle que existe para aquelas empresas que são reguladas oficialmente para a venda do comércio eletrônico. Uma outra informação, as empresas que têm a segurança que eu falei que o decreto determina, tem um desenhozinho de um cadeadozinho, normalmente na barra superior ou inferior da tela, que garante ali a política de segurança que aquela empresa tem no tráfego de dados e na forma de pagamento. Mais uma, é a grande isca, desconfie de preços mirabolantes. Essa é a grande isca, preços abaixo do preço de mercado, atraem o consumidor e nessa hora o consumidor entra, não quer nem saber da segurança e faz a contratação. Sobre isso, eu queria fazer uma observação que falávamos antes. Nesse momento de pandemia, estão chegando várias ofertas desses vouchers
que são vendidos para utilização futura em restaurantes, em viagens, em eventos. Muito cuidado. Tem que ser empresas conhecidas, você tem que ter um contrato por escrito, saber quais são as condições se você não conseguir estar nesse show, se a empresa não conseguir te fornecer isso. Tem vindo empresas completamente desconhecidas oferecendo situações. Aí o consumidor está comprando porque está barato. Então, tem que tomar cuidado. A empresa é conhecida no mercado, o voucher vem através de um contrato, você conhece os contatos dessa empresa e, lembrando, se ela não cumprir, vai ter os direitos do consumidor de exigir o cumprimento ou devolver o dinheiro. Agora, que garantia que nós vamos ter? Primeiro, quando é que esse evento vai acontecer futuramente, se é incerto o futuro da pandemia? Segundo, essa empresa vai ter dinheiro para te devolver caso ela não consiga cumprir com a oferta? Então, eu estou olhando com muita cautela esse momento da venda nos vouchers. E, por fim, lembrar o consumidor aí de imprimir todas as folhas dessa contratação, caso ele faça, que isso vai garantir mais facilmente o exercício do direito dele, caso não haja o cumprimento aí do que foi ofertado. Só gostaria de comentar sobre isso, doutora Cristiana. Eu achei as dicas ótimas, eu até fiz as anotações aqui, porque a vivência nossa nesses processos é que, às vezes, nessas situações de fraude, falta ao consumidor, às vezes, alguma prova, o ônus de comprovar é dele. Então, ali, às vezes, a gente tem alguma dificuldade. Por isso, além dos cuidados todos que o doutor Marcelo falou, essa de imprimir o máximo possível da contratação, achei essencial para ele se resguardar em caso de descumprimento do contrato. E lembrar, né, doutora, que aquela dica foi só por boleto bancário a forma de pagamento, não contrate em hipótese nenhuma. E o decreto permite, ele obriga que nós tenhamos acesso ao direito de existência na própria tela. Porque hoje, qual que é a dificuldade do consumidor em termos de pandemia? Ele não está conseguindo falar com a empresa. Ele manda um e-mail e não tem resposta. Ele telefona, ninguém atende. Então, ele tem que arrumar uma maneira de se comunicar para garantir o exercício do direito de existência. E isso está no decreto que eu falei, o 7962. O instrumento do direito de existência tem que estar na tela, de fácil acesso. Quero desistir em até 7 dias, que é o que a lei determina. Ele vai clicar ali, exercer o direito de existência e o decreto determina que a empresa confirme para ele o direito de existência que ele exerceu. Então, mais um motivo para ele estar em sites confiáveis, de empresas regulares, já com anos no mercado. Se o consumidor tiver problema nesse momento com delivery, transportes, como fazer? Por exemplo, tem uma empresa que não tem CNPJ, compra um produto de um particular, como que depois eu vou ser ressarcido disso? Bom, sua pergunta é interessante. Primeiro, nós temos que caracterizar aí esse fornecedor. Para que o Código de Defesa do Consumidor atinja essa relação, é importante que esse fornecedor ele exerça essa atividade de forma habitual. Então, uma simples compra e venda entre particulares não implica na incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai ter a sua guarida pelo Código Civil Brasileiro, né, as perdas e danos aí, e no juizado especial não específico das relações de consumo. Mas nesse momento, onde você vê aí pessoas que habitualmente fazem isso, elas têm a guarida da defesa do consumidor, só que aí tem um problema. Nós acabamos de colocar isso agora. Com certeza, esse fornecedor pessoa física sem CNPJ não está no consumidor.gov. Então, é importante que o consumidor conheça essa pessoa, onde que ela mora, qual o telefone de contato dela, para se porventura houver necessidade de uma ação administrativa pelo PROCON ou de um processo judicial, tanto o PROCON como a Justiça possam encontrar esse fornecedor para que ele possa aí indenizar o consumidor no prejuízo que eventualmente tenha ocorrido. Final do programa, considerações finais, doutora Cristiana. Eu acho que nesse momento vale a pena pedir aos consumidores maior cautela, porque nós temos percebido um incremento nas relações de consumo via internet, o que me leva a pensar que consumidores que antes não consumiam dessa forma, agora começaram. Então, mais um motivo para que tenham muita cautela para evitar problemas e dissabores aí nos cumprimentos dos contratos.
Pois é, não Marcelo? só a cautela na defesa do consumidor, como a cautela na higiene. As pessoas estão encostando muito, mas nas outras. Tomar esses cuidados sanitários são importantes. E, de novo, né, doutora, com empresas que já são conhecidas no mercado. Sempre. Gostaria de agradecer a presença da senhora, doutora Cristiana, do senhor, doutor Marcelo. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Cristiana Gualberto Ribeiro, do Juizado Especial de Vespasiano, e com o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marcelo Barbosa. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.